meu canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta segunda-feira. Para alguns aí pode parecer a primeira edição de terça por causa do horário que a gente subiu o vídeo já bem no finalzinho aí da segunda-feira. Mas o importante é que a gente chega sempre aí recheado de informações. Deixa o like no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias, beleza? Dito isso, galera, vamos aí às informações. Primeiro, trazendo atualização sobre a situação aí da Crefisa. Eu trouxe para vocês bastante informação e vídeo sobre isso na semana passada e nós temos aí algumas novidades. Primeiro, mais cedo, os companheiros do canal Atenção Vascaínos, através do jornalista Flávio Dias, trouxe a informação de que ele conseguiu apurar de que com a aprovação da recuperação judicial, isso abriu caminho para o Vasco voltar a negociar a questão da revenda da SAF. Eu já havia comentado isso, inclusive, aqui no canal, é algo meio que óbvio, né? Quem tem interesse em adquirir a SAF do Vasco, via na questão da recuperação judicial aprovada, reduzir a dívida, escalonar, saber exatamente o que e como tem que pagar, ajudaria bastante na venda. Isso aí estava meio que claro. A novidade, e eu já vinha trazendo para vocês aqui, que eu falei, ó, não é informação, mas o meu feeling tá me dando a entender de que tem boas as chances aqui da Crefisa reativar o contato e o interesse para a questão de adquirir a SAF do Vasco. E aí, qual é a novidade? Segundo apurou o companheiro Flávio Dias do AV, já há uma conversa entre o Vasco e a EICAP para tentar se costurar um valor para que eles possam vender a parte que lhes cabem aí na SAF do Vasco. A arbitragem está rolando, mas existe a possibilidade de um acordo entre as partes de maneira amigável. Vamos lembrar que já passou 1 ano e 5 meses, estamos caminhando aí para 1 ano e meio já dessa questão aí de que o Vasco retomou o controle da SAF. Então, nesse momento também há interesse deles recuperarem parte aí do investimento. Então o Vasco tenta costurar junto à EICAP um valor que eles aceitem para vender a parte que lhes cabe. E aí a Crefisa seria a principal ou a maior interessada, ou uma das maiores interessadas em estar de fato adquirindo aí a SAF do Vasco. Vamos lembrar que a Crefisa, através do José Roberto Lamarque, teve nos Estados Unidos no ano passado, levantou, me fugiu o nome agora do documento, que é para você fazer um estudo para poder ver qual é a saúde financeira da empresa, entender se faz sentido ou não investir num determinado negócio, e é caro pra caramba fazer esse tipo de levantamento. Me fugiu o nome agora, se a minha audiência qualificada puder me ajudar, deixa depois aqui embaixo nos comentários, e ele encomendou esse estudo aí para poder ver se fazia sentido ou não adquirir a SAF do Vasco. Ele chegou a abrir negociação ali a época com a EICAP, ficaram numa divergência de valores baixos, porém a pressão popular, a confusão que começou a ser instaurada no Palmeiras porque a Leila estava em ano eleitoral, fez com que o Lamarque recuasse e desse um passo atrás. Agora a coisa começa a caminhar e devagarzinho a Crefisa está entrando no Vasco. Emprestou o dinheiro agora, os 80 milhões através de um empréstimo DIP, é a maior interessada em adquirir os name rights do estádio de São Januário e aparece novamente como interessada na aquisição da SAF do Vasco. Dieguinho, como é que pode isso? Eles podem comprar de fato a SAF do Vasco? A Leila não é dona da Crefisa junto ao Lamar, que é presidente do Palmeiras? Legalmente não tem nada que impeça. A Crefisa nem é mais patrocinadora do Palmeiras. A Crefisa não é um clube. A Leila, sim, é dona da Crefisa junto ao Lamarque e é presidente do Palmeiras. Então, não seria nada ilegal. A questão é debater se há moralidade, se você pode ser dono de um clube e presidente do outro, são concorrentes na mesma divisão. Uma coisa que não está sendo discutido é: eu achava até que esse negócio faria mais sentido para 2028, mas pelo andar da carruagem aí, pela informação do Flávio, vamos supor que isso possa rolar esse ano ou na virada do ano que vem. Não se descarta também, caso a Crefisa avance para comprar a SAF do Vasco, da Leila entregar o mandato dela no Palmeiras. É uma possibilidade. Se acharem ruim, se ficar um clima
pesado, se tiver uma movimentação nesse sentido, e a partir do momento que ela adquirir, ou a empresa que ela é dona, adquirir a SAF do Vasco, ela pode renunciar ao cargo de presidente do Palmeiras e tocar a vida dela dentro do Vasco como dona da nossa instituição, tá bom? Então é uma informação que o Flávio trouxe mais cedo, tô trazendo para vocês aqui. E voltando na semana passada, olha como as coisas vão encaixando. Teve uma reunião no Conselho Deliberativo do Flamengo a respeito da questão da Libra, tá toda uma confusão aí, o Flamengo entrou na justiça e congelou o pagamento de vários clubes da Libra ali, ele querendo modificar o que eles negociaram no contrato, mas enfim, isso é um papo que não interessa muito a gente, o Vasco é da Liga Forte, não da Libra, mas no dia dessa reunião de Conselho Deliberativo do Flamengo, vazou um áudio do BAP, que é o presidente do Flamengo, falando que a Leila tinha sim um plano muito claro ali para estar adquirindo a SAF do Vasco. E a Leila rebateu o BAP. Então vou deixar com vocês esse áudio vazado do BAP ali em reunião no Conselho Deliberativo do Flamengo e na sequência eu trago para vocês o que a Leila disse a respeito dessa fala aí do presidente do Flamengo. Confere aí. Eu acho que a única vantagem da gente envelhecer a experiência, certo? Tem outra. Pode pegar um papel aí, rabiscar, só tem uma experiência, não tem nenhuma outra, na minha opinião. Eu não tenho dúvida nenhuma que existe uma agenda muito clara. Gente, a gente está falando desse problema da Libra e a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco. Quem aqui já pegou dinheiro com instituição financeira na vida? Algum banco pede como garantia as ações do seu negócio que não vai bem ou eles pedem garantia de bens reais? Eu quero a sua casa, eu quero o seu barco, eu quero o seu apartamento, eu quero a sua fazenda. Quem é que pede 19 e pouco por cento das ações da SAF se não puder ser pago? Parece que eu ouvi dizer que a última vez que isso aconteceu no Brasil, os Mene compraram um Atlético. Ofereceram uma dívida que era necessária, chegou uma hora eles executaram. Então, eu acho absolutamente estranho esse tipo de coisa. E isso devia estar sendo questionado por uma porção. A gente está falando de fair play financeiro hoje em dia no Brasil, certo? Eu acho que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta também. Bom, a Leila desmentiu o BAP e o rebateu com as seguintes aspas. Quanto à insinuação do presidente BAP sobre o boato de que estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Eu não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco e nem a Netflix. Para quem não entendeu essa questão da Netflix, o BAP já foi presidente da Sky. A Sky era, talvez naquele momento, a principal empresa aí de TV, principal empresa aí de TV fechada, né? E a Netflix estava chegando muito forte no Brasil. E aí, na época, o BAP disse que se eles chegassem, fossem incomodar, a Sky podia comprar a Netflix. Acabou que a Sky meio que deu uma sumida, né? E a Netflix acabou virando o que virou. Então a Leila, quando ela dá essa alfinetada aí de que não vai comprar a Netflix, provocando ele do período ainda que ele era presidente da Sky. Tá bom? Ela desmentiu. Lembrando, eu já falei isso aqui, o próprio Juca Kfouri naquele corte que eu trouxe para vocês de alguns programas do UOL, ele fala que não dá para se levar a ferro e a fogo o que a Leila fala. É meio que normal, né? Dependendo da negociação, às vezes as pessoas envolvidas negam, né? E só falam depois que o negócio realmente for confirmado ou tiver público. Então não dá para levar a ferro e a fogo o fato dela dizer que não tem interesse, que não está comprando o Vasco, até porque ela pode dizer, não sou eu que estou comprando, está comprando é a Crefisa. Enfim, nesse momento agora não é interessante para ela ter isso sendo debatido, tá bom? Então é uma informação nova que eu estou trazendo para vocês aí, atualizando a situação. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem quiser ficar mais bem informado dessa situação, volta aí uns 6, 7 vídeos atrás no canal, só clicar em vídeos e voltar. Tem uma série de 3 ou 4 vídeos sobre a Crefisa aqui no canal que vai te ajudar a entender melhor para quem está caindo de paraquedas ou é novo inscrito aqui no canal. Beleza? Bom, galera, agora
Bom, galera, e agora vamos falar aí sobre um possível interesse do Vasco na contratação do atacante Luciano do São Paulo. Ele tem 32 anos de idade, completa 33 no ano que vem, tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2026, podendo somente fazer um pré-contrato a partir de julho de 26 para ir para um outro clube de graça a partir de janeiro de 27, e o jogador tem perdido um pouco de espaço no tricolor do Morumbi. Ele é considerado uma das principais lideranças, tanto técnicas como comportamentais, do atual elenco do São Paulo. Ele é campeão paulista em 21, campeão da Copa do Brasil em 23 e da Supercopa Rei em 2024, e é um jogador muito identificado, mas esse ano começa a ser um pouco mais questionado aí pela torcida tricolor e vem aí num período de indefinições dentro do São Paulo. E aí os companheiros do Papo na Colina Vascaíno.net no dia 10 trouxeram a informação de que o Luciano teria sido oferecido ao Vasco. O Vasco tem na figura do Fernando Diniz um grande entusiasta pelo atleta, a relação dos dois é muito próxima e havia o interesse do Luciano em voltar a trabalhar com o Fernando Diniz, tá? O São Paulo não tem interesse no primeiro momento em se desfazer do Luciano, entende que ele ainda será um jogador útil à equipe no ano que vem. Só para vocês terem uma ideia, em 2025 ele tem 47 jogos, 13 gols marcados e 6 assistências. Teve uma queda recente, o São Paulo ficou muito desfigurado, Lucas, Oscar, vários jogadores no estaleiro por um período longo. O Luciano chegou inclusive a ser improvisado de centroavante, que é uma posição que ele não gosta muito mais de atuar. Ele tem jogado mais nos últimos anos como um enganche, né, como um camisa 10, ou quando o time joga com dois atacantes, ele sendo um segundo atacante que se movimenta ali do lado do centroavante propriamente dito. Então ele acabou sendo sacrificado aí e foi muito criticado na eliminação na Libertadores para a equipe da LDU. E a novidade, hoje os companheiros da ESPN, através do jornalista Bruno Andrade, trouxeram um pouco mais de informação de que sim, o empresário do Luciano já estaria ali, né, meio que movimentando, tentando mexer o doce para ver uma possibilidade do Luciano deixar o São Paulo. Inclusive o Vasco é citado aí na apuração do companheiro Bruno Andrade da ESPN, e o mundo árabe, que já tentou a contratação dele em outras oportunidades, leia-se aí equipes da Arábia Saudita e também do Catar, pode ser um interessado aí em pegar o jogador do ano que vem. Lembrando que o São Paulo pode querer exigir uma compensação financeira para liberar o jogador. Ele já com 33 anos de idade, dificilmente, acredito eu, que um clube brasileiro vai tentar comprar o Luciano. A ideia do staff era conseguir uma rescisão de contrato amigável junto ao São Paulo e o atleta seguir livre. Se for compra, aí eu já acho um pouco mais difícil, e realmente quem poderia fazer um movimento similar seria um clube árabe. Eu vou deixar com vocês o Bruno Andrade da ESPN trazendo informações a respeito da situação do Luciano. Confere aí. Uma informação de alguém próximo do Luciano que mandou mensagem agora. Por acaso essa pessoa próxima ao Luciano está acompanhando a nossa live. Me permitem, Hernan e Vicari? Fala, Bruno. Abre aspas, não vou falar a fonte evidentemente, mas abre aspas. Eu não vejo o Luciano ficando no São Paulo. Ele geralmente tem dificuldades na hora de renegociar a sua questão contratual, e o São Paulo nesse momento não vive um grande momento financeiro. E depois eu mandei mais algumas mensagens e essa pessoa complementou: eu acho que hoje o São Paulo não libera ninguém, a não ser que seja por um valor que compense, mas agora no outro ano é outra história. E aqui ele mencionou o Vasco. Não acho que o Vasco tenha esse dinheiro para poder contratar o Luciano. Diferentemente, aqui já fecha aspas, uma informação do nosso Felipe Silva. Como eu não peguei todo o programa, toda a live, não sei se vocês falaram, mas o nosso Felipe Silva, nosso parceiro, tem informação que, para além do interesse do Vasco, há o interesse do futebol da Arábia Saudita. O Luciano tem mais um ano de contrato, mas uma pessoa próxima ao Luciano não acredita que ele permaneça no São Paulo na próxima temporada. Bom, galera, acho o Luciano um baita atleta. Me preocupa um pouquinho a questão da idade, ele vai para 33 anos que vem. É um jogador que eu vejo mais jogando hoje de camisa 10, posição essa que já temos o Felipe Coutinho. É bem verdade que o Matheus França tem prazo de validade no Vasco e deve ficar aí somente até junho. O próprio Crystal Palace não quis nem botar passe fixado, pela própria idade dele também é um jogador que custaria uma fortuna. Então é um jogador de fato que o Vasco só fica com ele até junho. Então, pensando aí num jogador para dividir responsabilidades com o Coutinho,
o nome do Luciano é interessante. O Diniz gosta, eles têm uma boa relação. E enquanto o Pedrinho for presidente do Vasco, acho pouco provável que o Diniz saia do Vasco, a não ser que pinte aí uma chamada para a seleção brasileira novamente, o Ancelotti de repente no emplaque pós-Copa na seleção, algo que eu acho também pouco provável nesse momento. Mas enfim, então acho que o caminho natural é o Diniz seguir. Vamos ver aí, vamos aguardar a cena nos próximos capítulos. A questão é que o Luciano não é um atleta barato. E também não vejo com muita facilidade encaixar aí num time Coutinho e Luciano. A não ser que o Luciano seja um 9, o Coutinho 10, e aí você tenha 9 com bastante intensidade e força para correr para trás. Lembrando que o Ryan não deve emplacar 2026 no Vasco. É quase pule de 10 dele ser negociado na janela que se abre agora entre dezembro e janeiro, tá bom? Então vamos aguardar essa cena nos próximos capítulos, mas dependendo dos valores aí, se for um jogador que chegue de graça só pelo salário, e se não for um salário muito exorbitante também, tendo talvez alguns gatilhos ali no contrato, acho uma contratação bacana, um jogador de bom nível, a depender da questão física, e de repente uma troca de ares aí possa ser importante para ele trabalhar também com um cara que ele se identifica, beleza? Então vamos aguardar aí. É isso, assim eu fecho com vocês a nossa segunda/primeira edição para alguns aí, e amanhã eu chego, ou amanhã, ó, logo mais eu chego com mais informações. Beijo no coração de vocês, tamo junto e até daqui a pouco. Valeu, fui!